Há fé na terra? Existe fé no teu coração? No mundo que vivemos, ainda encontramos fé? Veja o desafio lançado por Jesus e o alerta que ele nos deu em Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quem é o Filho do Homem? É Jesus. E a pregação de Jesus aos homens é: mantenham a fé apesar das perspectivas tristes. Na continuação da sua fala, lá em Lucas capítulo 21, verso 26, vamos ler o seguinte. Também o 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o branido e as agitações do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevivendo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Bem, a gente vê que quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Por isso nós precisamos manter a fé, apesar das perplexidades. Porque em Lucas, logo mais no capítulo 24, os discípulos perguntam a Jesus: que sinal nos dás quando acontecerão essas coisas? E então Jesus passa a descrever exatamente as cenas que estamos vendo acontecer hoje, aqui, agora, onde você mora, onde a televisão alcança, onde o noticiário vai, por toda parte, nós ouvimos os ecos da pregação de Jesus, retumbando em nosso coração, explorando cada perfil, cada momento, cada sinapse de nossa mente. Os alertas estão aí, as pedras estão clamando, porque Jesus disse que se nós não falarmos, as pedras falarão. E o que vemos hoje é a mídia, as telinhas, está falando mais do que nós, crentes, de que Jesus está perto de voltar. A fé não está movendo montanhas. Jesus disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequena, uma fé ainda não bem provada, dirá esse monte: passa-te daqui para lá, e ele passará. Dirá a esse monte: lança-te no mar, e ele se lançará. Outro verso. Agora, que tipo de fé encontramos hoje na terra? Os alertas estão todos aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Não precisamos temer. Jesus preparou o nosso coração e o nosso entendimento de forma que nós estamos cientes do que vai acontecer. E enquanto os outros ficam perplexos e perdem, desmorecem a fé, desmaiam de terror, você e eu que temos a palavra de Deus, alentamos, estamos alertas e também alertados e alentados para esses acontecimentos, porque eles proclamam a glória de Deus, a justiça que vem ao mundo. Mateus capítulo 8, do verso 10 e o verso 13. Leio. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: centurião era aquele soldado romano, general romano, que centuriava os soldados, e ele não tinha a ver com o povo de Israel, pelo contrário, ele estava ali para pôr o povo de Israel sob submissão, sob juízo, sob julgamento, sob domínio de Roma. Mas aqui, Jesus atende e elogia a fé de alguém que não era da igreja, de alguém que não era judeu, alguém que era contra, mas que no seu coração, apesar de servir a César, no seu coração ele tinha a fé em Jesus. E depois nós vamos ver mais adiante na Bíblia que precisamos ter a fé em Jesus, ou também a fé de Jesus, porque a fé de Jesus no Pai e na sua obra também nós também devemos acompanhar. E então,
mas os súditos do reino serão lançados fora. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. O centurião procurava Jesus para pedir a cura ao seu servo. Interessante, talvez o servo fosse até um judeu, porque os judeus estavam na obrigação de servir aos romanos. Mas não foi o servo quem procurou, não foram os judeus que procuraram Jesus para atender e curar ao servo. E sim, foi o próprio centurião. Por quê? Porque esse servo, com certeza, estava dando um bom exemplo, estava trazendo a Jesus, ao mundo, uma boa impressão, tanto que moveu o centurião de compaixão e levou essa mesma compaixão até Jesus. Mateus 9, verso 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Agora nós vemos a história dos homens que fizeram uma verdadeira proeza para levar um amigo até Jesus. Essa proeza foi com certeza movida pela fé. Assim também nós devemos estar prontos para as grandes proezas nesse mundo. 9, verso 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. A fé pode nos levar a alcançar o perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus. A fé, ainda que nós estejamos acometidos por uma doença, porque tenhamos cometido algum pecado, nós vemos que muitas doenças têm origem no pecado. 85% das doenças, dizem as pesquisas científicas, têm origem na mente, na culpa, na opressão, nos sentimentos negativos. E esse homem com certeza carregava pecados, e o esclarecimento profético diz que ele trazia pecados sexuais, culpas pelos pecados sexuais. E agora ele estava diante de Jesus, aquele que poderia salvar ou condenar, como vimos logo no primeiro verso. E o que Jesus diz? Olha, ele elogia a fé. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí os mestres da lei dizem que ele estava blasfemando, e ele diz, para provar para vocês que é mais fácil dizer isso, mais fácil dizer, levanta, toma tua cama e anda, eu vou dizer isso, levanta, toma tua cama e anda, porque o difícil é só ele que pode perdoar os pecados. Sabe por quê? Porque ele não apaga os pecados simples e puramente. Ele paga o pecado, ele vai à cruz no meu lugar, no seu lugar, no lugar do pecador. E ali ele entrega a própria vida para, com seu sangue, borrar o nosso pecado. Ninguém mais consegue ler o que estava escrito debaixo daquela mancha sanguínea do sangue de Jesus. Não há acusação para os filhos de Deus que têm a fé em Jesus. E temos a fé de Jesus no Pai, que ele também aceitou o sacrifício de Jesus, e por isso nós temos a plena redenção. Mateus ainda revela, lá no capítulo 20, do verso 29 ao 34, outra façanha de fé: o pedido de uma mãe. Mateus 20, 29 a 34. Abra aí a sua Bíblia e siga com a gente. Ao saírem, 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para ficassem quietos. Por quê? Porque a cegueira, a paralisia, a doença eram tidos como castigos de Deus aos pecadores. A pergunta era: quem pecou, este ou os seus antecedentes, os seus antecessores, seus pais, seus avós? Até a 3ª e 4ª geração, alguém tem que pagar. Esse homem está pagando pelo pecado de alguém. Mas o que Jesus diz? A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e seguiram. Seguiram para onde? Por seus caminhos, mas com certeza dentro do caminho de Jesus. A religião da época era tida como o caminho. E agora nós vemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E eles agora podem ver o caminho.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E seguem por essa luz, seguem por esse caminho. Assim, aqueles que têm fé precisam galgar os caminhos do Senhor, seguir os passos de Jesus, seguir adiante na vida, sim, mas com a luz para o caminho, a luz da palavra de Deus. Bom, Marcos, agora o nosso próximo discípulo, passa também a descrever alguns momentos lindos de fé. Olha só, Marcos capítulo 2, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ele repete aqui a mesma façanha, né? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por outros 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa história contada nas palavras de Marcos também faz eco em nosso coração e também faz um apelo formidável para nós todos. Marcos capítulo 10, versos 46 a 50. Então chegaram a Jericó, o cego Bartimeu recupera a visão. Então, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam e a história se repete nas palavras doces de Marcos, que sempre tem uma palavra mais meiga para trazer essas mesmas verdades. Assim também Lucas também traz o mesmo relato. Veja a importância que Deus deu a esse relato, quando ele traz diferentes formas, de diferentes maneiras, a verdade repetida pelos profetas. Bom, vamos ver Lucas capítulo 18, versos 35 a 34. Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se de Jesus em Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Jesus de Nazaré estava passando, os que iam adiante repreenderam. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Aqui dá mais um detalhe: Jesus ordena que o homem lhe seja trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Jesus chama o pecador. Nós não precisamos estar apreensivos, aturdidos, quer pelos grandes sinais, os feitos da natureza que estão aí atordoando o mundo, quer pela nossa condição de pecado. Nós vivemos no pecado, estamos sujos, maculados, envoltos em todo tipo de desgraça que o mal trouxe a esse mundo. Mas ao olharmos essa situação, não precisamos nos desesperar. Temos a fé em Jesus, a fé em Deus, e teremos a salvação. Mateus capítulo 6, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então a gente não deve se preocupar também com os bens materiais, porque se formos diligentes, operosos, e usarmos da nossa inteligência, sem a astúcia, sem a maldade, sem o dolo, sem o pecado, ele alimenta os pardais, ele veste os lírios no campo, ele nos dá também o sustento. E diz Salomão em Provérbios: jamais vi o justo mendigar o pão. Até porque o justo é seguido por outros, e esses outros com certeza fazem a obra de Jesus. Quando você vê o necessitado, o que Jesus fazia? Recortava o pão, do pouco ele transformava em muitos cestos e alimentava multidões, 4, 5 mil homens e muito mais ainda se contarmos as mulheres e as crianças. Apenas de 5 pães ele alimenta as multidões. Mateus
8:21. Que ato de fé, não é? Alimentar a multidão, a fé de Jesus, a fé que ele tinha no Pai, porque ele pedia ao Pai e logo multiplicava, apenas repartia o pão ao meio e enchia os cestos. Mateus 8:21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. O morto na fé, ele não tem alento, ele vai ficar completamente destruído por si só. Então nós precisamos vivificar, tonificar em Jesus. Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos ver o contexto? Jesus anda sobre as águas. Aqui ele não está falando para um centurião que não era crente. Ele não estava falando a homens pecadores que estavam acometidos de doença. Ele estava falando para um discípulo que andava com ele no dia a dia, já há ano, já há mais que ano, já há mais de 2 anos avizinhando-se ali. Os 3 anos, esse homem caminhava com ele junto com os discípulos, era um discípulo de Jesus. Vamos ver. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Em grego aqui, muitos estádios, ou seja, já tinha uma distância grande. E então esse barco que os discípulos estavam já tinha ficado longe. Mas o barco estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Às vezes, os sinais de Jesus, as promessas de Jesus, a chegada de Jesus, de no à noite, pode te assustar. À noite, no pecado, a luz de Jesus te alcança e você se assusta, é o juízo. Não, amigo, é o perdão, mas não esqueça que vem também o juízo. Não, amigo, é a salvação que está chegando por sobre as ondas do mar, sobre as vagas das ondas, sobre o vento. Vem os passos de um Salvador, como veio também a Adão lá no Éden, quando Jesus chega naquele dia fatídico, onde havia confrontado o pecado e diz: Adão, onde está você? O homem se esconde porque está em pecado, mas Jesus te chama: onde está você? E então as pessoas se aterrorizam, não é mesmo? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Porque quando estamos com Jesus, ainda que estejamos em pecado, não é momento de ter medo, é preciso alcançar a mão desse Salvador. Vamos ver como é que foi? Exatamente assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Se iria no mar com tubarões, com ondas, com vendaval, caminhando sobre as águas, embora pescador, o desafio era grande, as ondas enormes e os peixes ali, os tubarões, estavam à volta. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas e foi diretamente em direção a Jesus. Você também pode caminhar sobre as águas. Está passando por uma necessidade, por uma dor muito grande, um mar de lágrimas, quem sabe. A dor está sendo grande, não é? Mas você pode caminhar por sobre as águas. Jesus não deixou Pedro abaixo das águas, mandou ele caminhar sobre as águas. Veja o que acontece. Mas quando reparou no vento, olha a fé fracassando. Pedro parou de olhar para Jesus, parou de ter fé em Jesus, na palavra de Jesus, venha, e começa a olhar para o vento do pecado, o vento do mal. Ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Nós estamos afundando no pecado, no lamaçal do pecado, no aguaceiro. As ondas vêm por sobre a cabeça. O vento parece que não vai dar paz.
O vento da tempestade dessa vida está te afligindo. É o momento certo de gritar: Senhor, salva-me! E agora então, imediatamente, verso 31, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, antes de falar o seguinte, Jesus segura a sua mão. Tenha fé, Jesus segura a sua mão. Porque se Pedro não tivesse recuperado naquele instante a fé em Jesus, ele afundaria. As ondas o tragariam. Satanás estava disposto, desejoso e fazendo de tudo para que um dos servos de Jesus sobrasse sobre as águas. Mas quando reparou no vento, imediatamente Jesus estendeu a mão. Salva-me, Senhor. Então, verso 31. Salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu. É imediatamente, não é depois. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Não precisa ficar pensando que Jesus está sem o desejo de estender a mão para você. Não pense que você foi abandonado por Jesus porque está em pecado. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando os nossos problemas acalmam, ou quando estamos no problema, é o momento de exercitar a fé. Quando estamos no problema, quando as ondas, o vento, o mar está para nos tragar, é o momento de exercitar a fé. Senhor, salva-me. Mas depois que estamos seguros na mão de Jesus, é o momento de agradecer e de dizer, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E para terminarmos o programa de hoje, invoco Mateus capítulo 16, verso 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre vocês sobre não terem pão? Ainda persiste o problema? Ainda existe falta de bens materiais ou de espirituais? O pão da vida está diante de você. Clame a Jesus, ele lhe estenderá a mão. E depois tenha o galardão. Não vamos esquecer, Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele foi morto na cruz, mas ele ressuscitou. E se ele venceu a morte, nada mais forte que a morte, diz o ditado. Mas Jesus é mais forte que a morte e nada, nenhum problema pode ser pior do que a morte. Se você está sendo assombrado por pensamentos que o levam até preferir a morte do que a vida, lembre-se das palavras de Jesus. Estenda apenas o olhar para ele e peça, Senhor, salva-me. E tenha motivos para agradecer, porque Jesus já venceu e venceu a morte, e então ele também pode vencer por mim e por você. Você acaba de assistir o programa Vê e Entende, um programa que vai ao ar diariamente. Pelas mídias sociais, você assiste digitando o hashtag Vê e Entende. Vai diretamente para a sua mídia social e ali assiste a nossa programação. Mas se você gosta de mais programas e quer ver mais programas infantis, para adultos, musicais, histórias, filmes, um contexto geral de grandes e boas programações para a família e para você, para a fé, e que não tenha uma contaminação com as trevas, então você deve digitar aí no Google tve.adv.br. Aí você vai ser direcionado para a TVE. Ali então existe o programa que está passando ao vivo, como o nosso está passando ao vivo agora e você está assistindo por ali. Mas logo mais outros programas se seguirão. Ali falamos também sobre a questão de saúde, de bem viver, sobre a vida que Deus deseja para nós, como viver essa vida, como alcançar uma vida boa na terra e também nos céus. Fala sobre os problemas da mente, tve.adv.br, você cai direto dentro da TV, assiste os programas ao vivo. E se aquele programa ao vivo não é o que você está querendo assistir naquele momento, tem uma grade de programas gravados que você pode acessar, curtir, compartilhar.
Mas também não perca, a Rádio ADV está ali como um link para você. Assim como também existe o link para tve.adv, também você vai ter o link para Amazing Facts e também para a TV Terceiro Anjo. São TVs parceiras e então você tem uma grade de programação infinita, sem custo algum. Basta acessar tve.adv.br ou Vê e Entende para seguir, curtir, compartilhar, orar e agradecer a Deus. Vamos fazer isso agora? Pai, obrigado pelas bênçãos, por Jesus ter vindo para nos salvar, por essas mensagens lindas que Ele nos deixou, que o Senhor, o Santo Espírito inspirou os profetas para deixarem para nós o pão da vida. No mundo nós temos aflições, estamos aflitos, afligidos, porque estamos vendo sinais. Mas precisamos saber que esses sinais são da volta de Jesus, o nosso Salvador. E se há um juízo para os ímpios, há salvação para os que amam a Deus e a sua justiça e têm a fé em Jesus. Que essa fé alcance a todos que estão assistindo, que não sejamos derrotados, mas soerguidos pela mão de Jesus. Salva-nos, Jesus. O Senhor já foi na cruz e já nos salvou. Resgata-nos, Jesus. Que a nossa fé seja fortalecida cada dia, cada momento. Quanto maiores os problemas, quanto maior o problema que o tentador trouxer sobre a nossa cabeça, sabemos que o vendaval, que o maremoto passa quando olhamos para Jesus. Salva-nos, Jesus, e salva todos que estão assistindo. Eu peço essa bênção encarecidamente, porque o Senhor assim desejou, nos fez, nos resgatou, nos salvou e nos fez também discípulos seus a dar esse evangelho a outros. Abençoa, portanto, os que estão assistindo, para que sintam-se confortados, fortalecidos para seguir no mundo de aflições, esperando a sua volta como grande libertador. Eu que peço para todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e muito, muito, muito